Amém. Eu lembro a primeira vez que eu tive o meu encontro com Jesus, sabe? Aquela experiência, eu lembro como se fosse ontem, assim, como aquilo foi gostoso, a sensação boa de Jesus vir encher o meu coração. Eu lembro que naqueles dias, cara, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu lembro que eu tinha vontade de ser missionário, sabe? Eu via aqueles missionários vindo aqui na igreja falar que eles estavam sofrendo perseguição lá longe, sei lá, no Egito, na China, na Índia, e eu sentia vontade de ir junto, de passar o resto da minha vida com eles falando de Jesus. Eu lembro que eu pensava nisso o tempo todo. Eu sentia vontade de fazer aqueles jejuns, sabe, que a gente vê na Bíblia, de 40 dias, assim, ficar 40 dias jejuando diante de Deus. Cara, meu coração ardia por Jesus, meu coração estava muito perto dele. Eu falava com Jesus com uma ousadia, sabe, aquela ousadia de quem tem quando tem aquela primeira experiência com Deus. Existem momentos que a gente sente na nossa vida que a gente faria tudo por Jesus, sabe, que a gente daria a nossa vida, que a gente entregaria tudo por Ele. Existem momentos que a gente sente que a gente está íntimo de Jesus, que a gente está próximo dEle, e geralmente esse é o sentimento que a gente tem quando a gente tem aquela primeira experiência com Jesus, ou então quando a gente se converte de verdade para Ele, larga aquela nossa vida pecaminosa para trás e começa a seguir Ele. O que preocupa é que algumas pessoas, a gente pode ouvir delas que, isso um dia acaba, isso é passageiro, infelizmente essas coisas passam. E realmente, para muitas pessoas, para muita gente, esse sentimento maravilhoso de aquecimento do coração passa. Infelizmente, esse sentimento às vezes se vai. Só que a única coisa que pode afastar a gente da presença de Deus é o nosso pecado. O que acontece? Existem pecados, eu acho assim, no meu conceito, assim, que existem pecados muito sutis, sabe? Pecados imperceptíveis que a gente comete várias vezes e a gente nem considera às vezes pecados. Sabe, quando a gente começa a buscar pouco a Deus, ou quando a gente não busca mais nada, assim, durante a semana, sabe, quando a gente sente aquela preguiça em ler um pouco mais a Bíblia, sabe? Quando a gente pensa assim, cara, hoje eu já orei, então eu vou dormir aqui tranquilo, não preciso orar de novo, mais uma vez. São pecados sutis que vão afastando a gente de Deus sem que a gente nem perceba. A maioria das vezes são pecados que não tem aquela cara de pecado, sabe? Não são aqueles pecados morais, caraca, o cara fez aquilo e todo mundo fica horrorizado. São aqueles pecados imperceptíveis que ninguém considera. Você continua sendo um cara bacana pra caramba, um cara legal pra caramba, uma pessoa agradável de citar, de estar perto, mas são pecados que a gente vai cometendo. E aí no dia a dia, a gente vai se enchendo de atividades com nossos amigos, ou com a nossa família, ou na nossa faculdade, no nosso colégio, até mesmo na igreja. E mesmo assim a gente vai ficando frio, como se a gente estivesse se afastando de Jesus, sem a gente nem perceber. Aí o serviço aqui na igreja começa a ficar forçado, pesado, fica chato pra caramba. Aí a minha célula começa a ficar sem graça. E aí os cultos, já são, sabe, aquela coisa de sempre. Eu vou de novo ali no sábado, na sexta, no domingo. Sabe, aquela sensação de que está tudo a mesma coisa. Nada muda. Por que isso acontece? E aí geralmente a gente até coloca a culpa, né? Mas olha quem está ministrando louvor. Ou então, o pessoal errou pra caramba aqui essa noite. Ou então, esse cara pregando é muito chato. Gente, por quê? São pecados que estão no nosso coração. E se não são pecados, por que eles afastariam a gente de Deus? Ou então, por que quanto mais a gente vive assim, se enchendo de coisa para fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, por que à medida que o tempo passa, Jesus parece que fala menos com a gente ou aparece menos para a gente? Isso é uma pergunta retórica, a gente sabe o motivo disso. E aí, o trecho que a gente leu aqui de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, ele fala basicamente do lugar que Deus deve ocupar na nossa vida. Não é à toa que o subtítulo desse trecho que a gente leu é A Submissão a Deus. E ele descreve alguns pecados que habitam dentro de nós, que evidenciam o quanto a gente pode viver afastado de Deus, uma vez que só Ele deve ser soberano sobre a nossa vida. Só Ele deve ocupar um espaço inteiro ali no nosso coração. É um texto que faz uma relação totalmente clara entre o pecado que a gente pode guardar no nosso coração e a distância que a gente toma de Deus se a gente não reconhece e se a gente não se arrepende de verdade. O ponto central desse texto é que a gente deve submissão a Deus. A gente deve submissão a Deus. E se a gente não vive assim, é porque a gente está guardando algum pecado no nosso coração. Não é uma submissão
apenas servil, sabe? Aquela coisa de eu vou fazer tudo o que Ele pede, mas é uma submissão completa, que o meu coração se coloca sempre para Ele, tudo que Ele pede, tudo que Ele quer de mim, eu estou à disposição para fazer tudo o que Deus deseja da minha vida, tudo que Jesus quer de mim. Em outras palavras, se a gente vive frio espiritualmente, a gente está distante de Deus, porque a gente não está mais sujeito à vontade dEle. Pior, se a gente vive assim, a gente é como pessoas orgulhosas. E o texto deixa claro que Deus se opõe a pessoas assim. Deus se opõe a pessoas orgulhosas. Pela falta de submissão, a gente fica frio, distante de Deus. Cara, e esse é o pior mal que a gente pode cometer contra a nossa vida. A frieza espiritual, a nossa distância do nosso Deus, do nosso Jesus, do nosso Salvador. E aí os nossos pecados afastam a gente de Deus, mesmo aqueles mais sutis, mesmo aqueles que não têm cara de pecado. Aqueles que no dia a dia, aos pouquinhos, e vão tirando aquela alegria que a gente tinha na presença de Deus, aquela alegria que a gente tinha na igreja, em servir, em participar de algum ministério. E aí quais são as lições que o texto pode trazer para a gente diante disso? A primeira lição é que quanto mais distante a gente está de Deus e não reconhece, a gente não muda, a gente está vivendo sem humildade, em pecado. Quando a gente está longe da presença de Deus e a gente não faz nada para mudar, quando a gente está frio, com o coração congelado e não faz nada para mudar, a gente está realmente agindo como pessoas soberbas, orgulhosas. É isso que a Bíblia deixa claro aqui. Em outras palavras, a gente está achando que a gente realmente sabe melhor do que Deus o que é melhor para a minha vida. É isso que está acontecendo com a gente. Só que antes de desenvolver esse ponto, eu queria falar assim, sobre alguns indícios que a gente tem na nossa vida, que mostram que a gente realmente está frio espiritualmente. Existem vários indícios que podem acontecer com a gente, mas eu acho que existem 3 que, na minha opinião, assim, são os principais. O primeiro indício de que a gente está distante de Deus é a falta de alegria na adoração. É quando a gente perde a alegria em adorar Jesus. Quem vive perto de Deus, quem está colado com Jesus, ama adorar a Deus. Ama adorar a Deus. Tá ligado no que eu estou falando? Eu sei porque muitos aqui já viveram isso. O Salmo 92, versículo 1 diz, o salmista escreve: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cara, olha a expressão do salmista, que vive essa verdade de estar perto de Deus. Quem está perto de Deus, sente prazer nas coisas de Deus, louva com um sorriso no rosto, ou com lágrimas nos olhos, tamanha a presença de Deus no coração. É assim que acontece. Se a gente perde alegria na adoração, é porque certamente a gente está distante de Deus. O texto diz, aproximem-se de Deus, texto de Tiago. Só que tem vezes que a gente não tem nem vontade de se aproximar de Deus, sabe? Aquela vontade de dar o primeiro passo, de, cara, eu vou deixar tudo para trás. Cara, nesse ponto a gente já está muito longe de Deus, muito. Outro indício que mostra claramente que a gente está longe de Deus, cara, é a falta de ânimo em servir a Cristo. A falta de ânimo em servir a Cristo. Em Mateus capítulo 20, versículo 27, Jesus fala: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Quanto mais próximo de Cristo a gente está, mais a gente vai ter vontade de servir. É assim que funciona a lógica do reino. Cara, tudo que precisar fazer, tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, porque eu amo Jesus. E a gente faz de uma forma natural, não é aquela coisa, ai, que saco, brother, de novo, vou ter que fazer isso. Não tem ninguém para ajudar lá, estou sozinho. Tá ligado no que eu estou falando? Cara, o ânimo fica estampado no rosto. Quando a gente perde esse entusiasmo, é porque alguma coisa está errada. É porque alguma coisa está errada. Jesus veio para servir. O terceiro indício, que eu acho que é um dos mais importantes, é quando a gente para de cumprir a nossa principal missão de evangelizar. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus fala antes de subir aos céus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Cara, se a gente olha para a nossa vida e percebe que a gente não está mais falando de Cristo para ninguém, ou não está expressando com as nossas atitudes o quanto a gente ama Jesus, é porque, cara, tem alguma coisa errada também com a gente. O evangelho é a coisa mais linda que você recebeu, que eu recebi. Então não faz sentido a gente não viver de uma forma que a gente expresse a beleza do evangelho para as pessoas, nas nossas atitudes, no jeito da gente olhar as pessoas, no jeito da gente servir, no jeito da gente sorrir. Cara, se a gente não está falando ou vivendo dessa forma, nosso coração ele pode estar praticamente congelado. A Bíblia fala:
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ter, que a gente pode ler na Bíblia. E aí, diante desses indícios e vários outros que a gente pode perceber na nossa vida que a gente está distante de Deus, cara, a gente não pode seguir adiante sem a gente se arrepender de forma verdadeira, sem a gente deixar isso para trás. A frieza espiritual, ela evidencia o maior problema que a gente pode ter no nosso coração, o mal da gente estar distante da presença de Deus, longe do calor do Espírito. Sabe o que eu estou falando? Você consegue me entender? Cara, o não reconhecimento de que a gente pode estar distante de Deus, quando a gente realmente está distante de Deus, é a prova de um coração orgulhoso, de um coração soberbo, arrogante. A gente precisa de humildade, porque a gente tem que reconhecer as nossas falhas, onde a gente errou, qual foi o ponto que a gente vacilou, para a gente voltar e buscar o arrependimento, buscar a vontade de Deus de verdade. Cara, e é muito difícil reconhecer falha, é muito difícil reconhecer as nossas falhas. Eu lembro que eu era criança, pequenininho lá em casa, cara, quando eu fazia uma besteira, minha mãe só ouvia, não via quem tinha feito, sabe, eu via aquela coisa, aquele barulho na casa, vinha aquela coisa de mãe, né, aquela, quem fez isso? Cara, que medo que eu tinha, parece que a voz da minha mãe era aterrorizante, né, criança não tem aquela noção, tem um medo da mãe absurdo quando faz besteira. Cara, aí fica aquela sensação de que, meu irmão, será que eu vou sobreviver depois dessa aqui? Caraca, minha mãe vai me matar. Cara, mas a mãe quer que a gente reconheça a nossa falha ali diante dela. E é muito difícil reconhecer que a gente está errado, ter que pedir perdão por algum erro. A gente fica com medo do que as pessoas vão pensar da gente, do que as pessoas vão falar quando a gente não estiver perto. A gente fica com medo, às vezes, das consequências. Mas, cara, isso é uma condição que a Bíblia coloca quando a gente está vivendo distante de Deus. E a gente precisa reconhecer e se acertar. Se a gente não se humilhar em arrependimento, a frieza espiritual ela vai tomar conta do nosso coração, da nossa vida, e sem nem perceber, Jesus já se foi, Jesus está longe, Jesus já não está mais aqui falando comigo, sabe, andando comigo no meu dia a dia, no meu caminhar. E isso é preocupante, cara, porque Deus se opõe aos orgulhosos, como o versículo 6 fala. Mas aí vem a segunda lição do texto, que é linda, que traz, sabe, alegria para o nosso coração, é que existe esperança para quem está vivendo distante, existe esperança para quem está frio espiritualmente, existe esperança. O versículo 8 do texto de Tiago 4 fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Cara, Deus é cheio de graça por aqueles que reconhecem a necessidade da sua presença. Deus concede graça para os humildes. E não é aquela humildade, sabe, assim, que todo mundo, o cara é humilde pra caramba e tal. Não, é a humildade de reconhecer, sabe, a distância que você está de Deus, aquela humildade de olhar para você e falar, cara, que vacilão que eu sou. Como eu sou um mané, sabe, como sou desculpa a palavra, mas um idiota, assim, por perder a melhor coisa da vida, a presença de Jesus, sabe. Humildade é reconhecer que a gente tem falha e que a gente não pode continuar com elas. Mesmo que isso custe, às vezes, dor ou vergonha. Cara, o que mais a gente precisava aconteceu. Jesus, que era a nossa única esperança, Ele deu a vida dEle e Ele proporcionou para mim e para você a chance de arrependimento. Então, cara, o que a gente deve fazer é se arrepender diante da presença dEle. E se a gente realmente está vivendo de uma forma fria espiritualmente, cara, a gente precisa mudar a nossa atitude diante dEle. E aí as aplicações diante disso, cara, primeira, eu preciso me arrepender com humildade. Se eu estou distante de Deus, se eu estou frio, se eu estou longe, eu preciso me arrepender com humildade. Eu preciso reconhecer todas as minhas falhas e buscar a mudança em Jesus. Quando eu estiver me sentindo frio espiritualmente, cara, eu preciso usar isso como um alarme de Deus falando, cara, olha só, muda a tua vida. Muda a tua vida, faz alguma coisa, sai dessa, você está frio. Quando eu perceber aqueles indícios, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, sempre que tem uma mudança climática, assim, de estação, principalmente quando começa o outono, mais ou menos, que começa a dar, sabe, aquele ventinho às vezes gelado e tal, meu nariz começa sabe, dar aquela corizazinha, assim, de como se eu estivesse começando a ficar com rinite. Cara, eu sinto essa parada, eu já pego lá o remédio, já espirro aqui para já passar. Tipo, é uma coisa que é na hora, eu não quero ter aquela sensação ruim. É o mesmo sentimento de quando a gente começa a ficar gripado, ou começa a ter alguma coisa, a gente começa a sentir uma febre, alguma coisa, cara, a gente já muda, são indícios de que alguma coisa está ruim com a nossa saúde. Eu vou tomar um remédio, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me preocupar.
Só que a saúde é uma coisa assim muito palpável, né? A gente está sentindo ali fisicamente, na pele e tal. Cara, da mesma forma, quando a gente começar a sentir um sintoma horrível da frieza espiritual, cara, a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar parado achando que está tudo tranquilo. Deus vai me entender, Deus sabe o que eu passei. Ele sabe sim o que você passou, Ele sabe sim como é que está o seu coração, mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa sair dessa frieza, dessa coisa horrível do nosso coração. É uma das coisas piores que a gente pode viver, que a gente pode passar. A gente precisa cuidar do nosso coração, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força. E aí, partindo para uma coisa mais ampla, assim, da igreja. Cara, uma igreja espiritualmente fria, ela não causa nenhum impacto, ela não serve para nada. O inferno ama igrejas frias, ama a igreja que não faz a menor diferença, que não tem a menor relevância. Existe um cara chamado Leonard Ravenhill, que eu não sei citar aqui a parada, o nome dele certinho. Ele foi um escritor evangelista britânico que viveu no século passado, e ele escreveu um livro. Depois, se você puder ler, tiver calma, é um livro que tem uma leitura um pouco pesada, assim, porque tem uma linguagem bem antiga, mas é um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? É um livro que eu já li, várias pessoas aqui leram ou estão lendo, e tem um trecho ali no meio que ele fala uma coisa muito forte, assim, sobre essa questão da igreja viver de forma fria, e eu vou ler aqui rápido. Ele fala: nesta hora sombria, quando o mundo está adormecido em trevas, a igreja dorme em luz. E é assim que Cristo é ferido na casa dos seus amigos. E uma igreja trôpega é chamada zombeteiramente de impotente. O Espírito Santo está aí vivo, procurando aqueles que queiram humilhar-se e confessar que, apesar de verem, estão cegos, aqueles que estejam dispostos a pagar o preço do quebrantamento e lágrimas, para então buscarem a unção do poder divino, num reconhecimento sincero de sua pobreza de alma. Gente, é verdade isso, o Espírito Santo está aí vivo, pronto para trazer cura para todo o coração frio, distante, machucado pelas marcas da vida, sabe? O Espírito Santo está aí, ele está aí pronto para se derramar sobre o nosso coração. Você pode ser a parte de uma igreja que vive de verdade um avivamento, cara, porque você é a igreja. Essa igreja só vai passar por um avivamento se você passar por um avivamento, se eu passar por um avivamento. Ele tem que começar no nosso coração. Cara, a gente só precisa buscar isso. Cada um individualmente, em célula também, em conjunto. E aí, quando a igreja se reunir, a igreja vai viver uma coisa que a gente pode nunca ter visto com nossos próprios olhos. Cara, faz isso só, começa a buscar Deus de verdade. E você vai ver as coisas maravilhosas que vão acontecer no nosso meio. A segunda aplicação, cara, depois que eu me arrependo de verdade, sabe, que eu me humilho diante de Deus, cara, eu preciso me aproximar então de Deus. Vamos nos aproximar de Deus. Se aproxime de Deus, querido. Ele coloca isso, ele deixa isso aberto para você. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que o nosso relacionamento com Ele fosse consertado, fosse restaurado. Existe hoje em dia chance de arrependimento para mim, para você. A Bíblia ensina: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não é aproximem-se de Deus e talvez Ele se aproxime. Cara, Ele vai se aproximar de vocês. Se aproximem de Deus, Ele vai se aproximar. Que coisa maravilhosa é essa que a gente pode viver, cara. Todas as histórias de avivamento começam, geralmente, com uma pessoa ou um grupo pequeno, que se arrependem de verdade dos seus pecados, sabe? Vem uma convicção de pecado enorme sobre uma pessoa, sobre um grupo pequeno, e aí eles começam a sentir um desejo profundo de se aproximarem mais de Deus. É assim que funciona. Isso não é uma coisa bem simples de acontecer? É se arrepender de pecado, cara, e é começar a buscar Deus de verdade. Tá ligado? A gente pode viver isso de verdade. A gente pode viver isso de verdade. Será que a gente quer isso? Cara, eu quero muito viver um avivamento novo aqui nesse lugar. Viver um avivamento genuíno, verdadeiro. Cara, imagina ver um monte de gente se convertendo, se quebrantando aqui. Aquelas pessoas que a gente olha lá fora, que a gente não faz ideia, que a gente não consegue acreditar, que aquela pessoa, de repente, ela pode enxergar Jesus como a gente enxerga. E ela começa a enxergar porque ela vê essa diferença aqui no nosso meio. Ela vê essa diferença em você, ela vê essa diferença em mim. Que coisa maravilhosa. A gente só precisa se arrepender do nosso pecado e buscar Deus de verdade. É assim que funciona, é simples, não é difícil, não é uma coisa impossível. O impossível Jesus já fez. Eu e você agora, a gente só precisa surfar essa onda, cara, continuar isso. O impossível era a gente não pecar, isso é impossível. Isso Jesus fez por mim, fez por você. Ele já deu a vida dele. Agora a gente só precisa se arrepender e viver diante de Deus, cara. Só que a gente precisa se aproximar de verdade, com coração, totalmente desejoso pela presença dele. Aí tem um texto de Isaías que é muito forte,
que é Deus falando para o povo de Israel, mas que pode servir para mim e para você hoje aqui. Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Jesus está falando com desprezo isso aqui. Deus está falando com desprezo para o povo. Ele não gosta de gente que adora Ele só com lábios, sabe? Aquela coisa forçada, chata, sem graça. Ele quer, cara, que a gente se aproxime de uma forma verdadeira, genuína, sabe? Um coração sedento, quebrantado. Ele odeia quando a gente se aproxima de uma forma automática, sem colocar o nosso coração. Sabe, quando a gente vem para o culto obrigado, sentindo aquela coisa, sabe, sem desejo nenhum, sabe? Às vezes a gente não tem nem vontade de estar aqui, cara. Deus, Ele se entristece com essa atitude nossa. E o problema está no nosso coração, não está com Deus. O problema está em nós. A gente pode mudar isso, cara. Mas Ele tem um prazer enorme quando a gente deixa para trás todas essas coisas que atrapalham e a gente começa a buscar Ele com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, com toda a nossa força. Ele sente prazer com isso. Cara, você não tem nada a perder se aproximando desse Jesus, pelo contrário, você vai começar a viver uma vida plena, uma vida cheia da alegria de Deus, uma vida que, cara, nada nesse mundo vai poder te dar. O maior salário do mundo não vai poder te dar, o melhor emprego do mundo, a namorada, ou a esposa, ou a noiva mais linda do mundo. Inclusive, pô, tô felizão, cara, que eu casei há pouco tempo, assim, casar é muito bom, cara. Se você está namorando aí, se esforça para casar, sabe, com aquela pessoa que você gosta de estar junto, de estar perto. Cara, eu amo ela, sim, eu olho, eu acho ela a garota mais linda que eu já vi na vida, mas, cara, ela não vai conseguir me dar a alegria que Jesus me dá, sabe? Cara, eu fico muito feliz por ter ela do meu lado, a gente vai viver o resto da nossa vida junto, curtindo várias paradas maneiras, mas, cara, só Jesus vai trazer uma alegria que nada vai poder tirar. Só Jesus pode encher o nosso coração de alegria, de paz, de vida verdadeira. Cara, você quer fazer parte de uma igreja viva? Então, cara, vamos entregar toda a nossa vida para Deus, vamos se aproximar dEle. Isso é avivamento genuíno, isso é avivamento verdadeiro. Cara, vamos começar a buscar Deus intensamente, todos os dias. E aí você vai ver só onde isso vai dar, cara. Você vai ver o gol daqui a um tempo, como ele vai estar. Começa a buscar Deus com a sua célula, dentro da sua casa, no seu quarto, e você vai ver como isso aqui vai estar daqui a poucas semanas ou daqui a alguns meses, cara. Deus pode se derramar de uma forma maravilhosa. Um outro cara muito bom, chamado Jonathan Edwards, bom no sentido de eu gostar de ler a respeito e tal, sabe? Jonathan Edwards foi um cara que é considerado também um dos heróis da fé. Muita gente aqui também já leu sobre a vida dele, sobre a história dele, naquele livro Heróis da Fé. Esse cara foi um avivalista lá no século XVIII, é um dos precursores daquele movimento do século XVIII, chamado Grande Despertamento, quando o Espírito Santo começou a se mover de uma forma muito especial, na Europa, ali naquele miolo ali, usando algumas pessoas. Então esse cara foi um desses caras usados, e ele era pastor de uma igreja presbiteriana, e ele tem um sermão, que é um dos sermões mais conhecidos dele, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Cara, dizem que no final desse sermão, as pessoas da igreja se agarraram assim às pilastras da igreja com a sensação de que o inferno estava logo embaixo delas e a única coisa que segurava a vida delas era a mão de um Deus irado contra o pecado, mas cheio de misericórdia por aquelas pessoas. Isso é uma história verdadeira, verídica. Foi um sermão tão impactante na vida das pessoas que estavam ali assistindo, que as pessoas contaram isso, assim, a sensação de que o inferno estava logo ali, cara, embaixo de mim, e só Deus, e as pessoas se agarravam mesmo às pilastras. E aí tem um pastor chamado Júlio César, da Igreja Batista de Londrina, que ele escreveu um texto sobre Jonathan Edwards, ele fez um estudo sobre Jonathan Edwards, e ele falou uma coisa muito maneira sobre essa questão da frieza espiritual. Ele falou: a frieza espiritual e a falta de entusiasmo em relação a Deus é uma doença que revela a necessidade de um verdadeiro avivamento. Uma religião domingueira de palavras, de serviço, não significa que uma pessoa tenha prazer em Deus e nas coisas espirituais. Segundo Jonathan Edwards, um avivamento tem como propósito Deus e a sua glória. Assim, em momentos extraordinários, Deus derrama a sua graça em vez de julgamento e levanta adoradores entusiasmados pelo seu nome dentre os que estão frios e mortos. Que coisa maneira, cara.
Cara, eu quero ser um desses adoradores entusiasmados pelo nome de Jesus. Eu quero muito. Cara, eu orei durante essa semana toda. Eu tenho orado muito, assim, sabe? Pelo Gol, pelas coisas que Deus pode fazer aqui no nosso meio. Cara, eu tô com esse desejo, assim, ardendo no meu coração. Eu até marquei uma reunião amanhã, né, com os líderes das células pra gente conversar. Acho que a ideia vai ser mais essa de, da gente se incentivar, da gente estar junto, da gente saber como as células estão e tá ali, assim, sabe? Para que Deus continue a se mover maravilhoso no nosso meio. Cara, eu tenho buscado muito e eu quero muito que vocês também busquem isso comigo, cara, que a gente busque junto, como uma só igreja. A frieza espiritual, ela é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, na minha vida e na sua, mas existe uma esperança para quem está vivendo assim, apesar de muitas vezes a gente se afastar dessa presença perfeita de Deus. O nosso chamado inicial, ele sempre é, cara, se aproxime, é Deus falando, cara, se aproxime. O nosso chamado primeiro, aquele que Deus fala para a gente, antes de enviar a gente, Ele fala, cara, se aproxima, porque a gente estava longe, a gente estava distante. Só que várias vezes no dia a dia a gente se coloca distante de novo. Aqueles pecados sutis, lembra que eu falei lá no início? Pecados que nem tem cara de pecado. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente precisa viver. E existe essa esperança na nossa mão, de se arrepender, de buscar Deus de novo. Cara, a gente pode até falhar, mas existe um Deus cheio de graça, totalmente disposto a derramar o seu amor de novo e se aproximar, disposto a dividir com você as suas dores mais profundas, os seus medos mais pesados, as suas frustrações mais marcantes. Existe um Deus que está disposto a passar por tudo isso com você, do seu lado, te tirar dessa e te dar uma vida relevante, cara, uma vida que faz diferença, uma vida que não vai viver só para ter um emprego maneiraço e ser bem sucedida, viver cheio de dinheiro com a família e não serviu para nada, porque a gente vai morrer, ou Deus vai voltar, ou Jesus vai voltar, e a gente não vai levar nada disso com a gente. A gente precisa mudar o nosso coração. Cara, vamos deixar o nosso orgulho de lado, vamos reconhecer as nossas falhas, vamos pedir perdão e vamos se aproximar de Deus de novo, o Deus que ama você mais do que tudo, o Deus que me ama mais do que tudo. Amém? Eu queria fazer com você um momento de oração agora. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse o seu olho. Eu acho que tem, assim, deve ter muita gente aqui que está vivendo, sabe, com essa sensação de que está distante de Deus, sabe, que está frio, está com o coração quase congelado. Cara, tenta parar um pouco esse momento aí, tenta pensar um pouco como você está. Se você está vivendo isso, coloca diante de Deus e, por favor, pede perdão, cara. Pede perdão por viver assim, isso é pecado diante de Deus. Pede perdão, se coloca diante dele, traz essas coisas à sua mente, fala, Senhor, o quanto eu queria estar perto de você de novo, o quanto eu quero viver aquilo que eu vivi no início, quando eu te conheci. Fala você com ele durante um momento aí, a gente vai ficar em silêncio, só em silêncio, fala você com Deus.